paz do Senhor para todos os irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos transmitindo essa aula, a aula de número 13 do nosso terceiro trimestre, a última lição do trimestre, a vigilância conserva a igreja pura. Nós estamos estudando o princípio divino em tempo de crise, baseado nos livros de Esdras e Neemias, e temos todas as nossas aulas gravadas aí no nosso canal no YouTube, AD Mutum, o link está lá no Facebook, né? IEA de Mutum. Você pode pegar todas as lições anteriores, estão todas lá, e estamos, finalmente chegando a 13ª lição para a glória do nome do Senhor. Louvamos a Deus pela sua vida, que acompanhou as nossas lições até agora, só que agora nós já retornamos presencialmente falando, estamos reunindo na escola dominical presencial. Domingo agora já vamos iniciar a primeira lição do quarto trimestre, do último trimestre desse ano, se Deus permitir, estaremos lá domingo, estudando o livro de Jó, nova revista, novo assunto, muda tudo, mas louvado seja Deus que nos deu esta maravilhosa oportunidade. Vamos à nossa lição. O textuário diz assim, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Marcos 13, 37, a verdade prática, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A leitura bíblica em classe está em Mateus 25, de 1 a 13, justamente a parábola das 10 virgens, que fala sobre a questão da vigilância, não podia ser um texto melhor do que esse. Vamos lá. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E eles respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Glórias a Deus. A introdução diz assim, chegamos à última lição desse trimestre, mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia. Meditemos hoje na parábola de Jesus escrita em Mateus 25, onde encontramos 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas 5 delas estavam preparadas para ele. Deus nos abre os corações para compreendermos a sua palavra, pois temos a necessidade de estar devidamente preparados. Meus irmãos, a nossa lição está baseada na parábola das 10 virgens, Mateus 25, de 1 a 13, onde conta para nós a história de 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 imprudentes. Algumas versões chamam de loucas também. As prudentes estavam preparadas, as não prudentes não se prepararam para aquele encontro com o noivo. Nós sabemos na Bíblia que noivo é Jesus, a igreja é a noiva do Cordeiro. Então um dia o noivo vai recolher a sua noiva no poder do Espírito Santo para uma boda lá no céu, e será maravilhoso. Então, enquanto esse dia não chega, eu e você precisamos estar com a nossa vida preparada. E um quesito importante que Jesus deixou para nós é a questão da vigilância. Não adianta orar se você não vigia, então nós temos que orar e vigiar, tá? Porque o inimigo ele arma contra nós, a nossa própria natureza nos trai, e nós temos que estar com nossos pensamentos voltados em Cristo, os nossos sentidos cativos aos pés de Cristo, para que esse dia não nos pegue de sobreaviso, a gente possa estar andando, vivendo como se Cristo fosse voltar hoje mesmo, tá? Então é assim que o crente vive, e louvado seja Deus por isso. Então a última lição desse trimestre veio realmente num momento importante desta época que nós estamos vivendo, momento de pandemia, reclusão, contaminação de vírus, e muita gente está esfriando na fé, mas eu louvo a Deus pela sua vida, que mesmo no meio dessa pandemia, o seu coração ainda arde, por Jesus, ainda ama a igreja do Senhor, você ainda almeja a morar no céu com Jesus, então fica firme e vigia que Deus tem obra grande a fazer em nosso meio. Muito em breve, esse dia maravilhoso chegará. Primeiro tópico da nossa lição, meia-noite, o dia que já passou. Vamos lá. À meia-noite, exatamente às 24 horas, o dia terminou definitivamente. Tudo que nele aconteceu pertence ao passado, ao dia de ontem. Este é o sentido da expressão à meia-noite. Ela nos fala de um dia, de um período de tempo em que terminou. Do ponto de vista bíblico, o período de tempo, que é o dia, que está para terminar, é a dispensação da igreja. E no momento em que Jesus arrebatar sua igreja fiel, este período haverá terminado definitivamente. Portanto, estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na terra. Meu amado irmão,
O dia da dispensação da graça está terminando, né? A noite está se aproximando. Jesus chegou a dizer, a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. Então, nós estamos ainda no dia, mas o dia já está acabando, a noite está chegando, a meia-noite se aproxima. Então, nós precisamos estar firmes com Jesus, vigilantes, servindo o Senhor com alegria, tá? É assim que o Senhor quer nos encontrar. Se, porventura, Jesus chegar, vier em glória, para o arrebatamento da igreja, nós estejamos prontos, preparados, aguardando o nosso Salvador. Se a morte pegar algum de nós, que a gente possa cumprir o que está escrito na Bíblia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. A morte é uma realidade, para novo, para velho e assim por diante. Então, todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Nós precisamos estar vigilantes, esperando o nosso Salvador. Vamos lá. A Bíblia diz que somos o sustentáculo da verdade. Que grande é essa nossa responsabilidade. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia, pois a noite há de vir, então não se poderá mais fazer nada. Está lá em João 9, versículo 4, tá? Então nós somos do dia, trabalhamos no dia, porque a graça é o dia, a graça trouxe, né, a luz para todas as pessoas, para quem quiser ser salvo agora através da graça de Jesus, gratuito, não paga nada. Basta o homem aproveitar a oportunidade, reconhecer que é um pecador, aceitar Cristo como Salvador e mudar de vida com Jesus. Aí a porta foi aberta para ele, para de um simples pecador, um cidadão do céu, morando eternamente com o nosso Salvador. Então a noite está se aproximando. Na parábola, conta a história dessas virgens. O casamento daquela época, ele era feito com cortejo, havia um cortejo nupcial, né? O noivo com a sua noiva, o noivo saía da casa do seu pai e até a casa do sogro buscar a sua futura esposa, que é no caso a sua noiva. Chegou lá, oficializa-se o casamento, eles saem então em procissão. Então essas virgens, iluminando o caminho com as suas lâmpadas e o azeite dentro das vasilhas e mais alguma reserva, elas iam pelo caminho, certamente cantando e mais alguma coisa, até chegar no local das núpcias. Então o que aconteceu? O noivo demorou, então as virgens ficaram aguardando ele chegar. Aí todas elas dormiram. Aí de repente ouviu-se um grito, à meia-noite, o noivo chegou. Aí elas levantaram rapidamente, né, esfregando os olhos certamente, e só que 5 tinham azeite de reserva e 5 não levou azeite de reserva, ou seja, não se prepararam. Se você sabe, o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós somos de Jesus, vivemos para Jesus e vamos morar eternamente com Jesus. Então Ele é que nos garante essa presença maravilhosa de Deus em nós. Então, as que estavam preparadas entraram para as bodas, as que não estavam preparadas ficaram pelo lado de fora. Muitos ficarão pelo lado de fora porque não se preparam, tá? E tem a oportunidade de se preparar e não se preparam. Não vigiam, pecam contumazmente, acham que Cristo não vai voltar, acham que a vida pode se levar de qualquer maneira e vão perder a sua oportunidade, tá? Mas nós somos do dia, vigiemos e praticamos obras, né, dignas de justiça de Deus em nossas vidas. Vamos lá. Segundo tópico, a meia-noite, início de um novo dia. Este fato diz respeito ao mundo inteiro. Aproxima-se o momento exato, a meia-noite, quando um novo dia vai raiar. Que dia será esse? O Atalai responde: vem amanhã e vem também a noite. Amanhã começará um novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram as suas vestiduras em seu precioso sangue. Este é o dia de Jesus Cristo. Naquele momento, o melhor do que nunca, Jesus verá o fruto do seu trabalho e de seu sofrimento. Isaías 53:11 diz que ele verá o seu trabalho e ficará satisfeito. Vi que deu fruto, né, aquilo que ele fez por nós. Os que são do Senhor ressuscitarão e serão transformados os vivos. Coríntios 15:23. E Jesus levará sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Desde já oremos e digamos, amém, ora bem, Senhor Jesus. Irmão, quem está preparado não tem medo da volta de Jesus. Quem está preparado não tem medo da morte. Nós somos de Jesus, não importa o que aconteça daqui para frente, a nossa vida é de Jesus. Louvado seja o seu eterno e maravilhoso nome. Amanhã está para começar, um novo dia vai raiar, é o dia da eternidade, um dia que não vai se acabar nunca mais, tá? Então, o que Deus tem prometido para os seus fiéis, mas agora você tem que ficar firme nesse momento, tá bom? Viva nesse momento, vigie nesse momento, busque ao Senhor nesse momento, clame ao Senhor, mesmo em meio à pandemia, procure levar sua vida pautada na palavra de Deus e assim Deus estará nos abençoando. A noite vem. Quando Jesus levar a noiva, começará também o dia da ira do Cordeiro, para
para o mundo que rejeitou a Jesus. Está em Apocalipse 6, 16, 17. A Bíblia diz que eles vão sair correndo de medo da ira do Cordeiro. Então, o pavor será grande para quem não está preparado. O grande lagar da ira de Deus será pisado sem misericórdia. O lagar é onde é que eles pisavam as uvas, tá? Certamente, né? A quem estava pisando aquele lagar ficava todo manchetado, né? Com aquele suco daquela uva vermelha. Então a Bíblia fala também que Deus, quando vier punir a humanidade, é como se alguém estivesse pisando o lagar, né? Ou seja, pisando as uvas, e o vermelhidão daquelas uvas se espalha para todo lado. Então haverá um juízo sem misericórdia, porque os homens não se converteram, mesmo com a pregação do Evangelho. E muitos se converteram, mas depois desconverteram, voltando para o mundanismo. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que possamos ficar firmes, aguardando Jesus chegar. As trevas dominarão a terra. Para os homens que não houverem dado crédito à palavra de Deus, começará o dia da vingança e a ira de Deus será executada repentinamente, assim como foi nos dias de Noé. Jesus falou que a sua vinda será semelhante aos dias de Noé. As pessoas estavam comendo, bebendo, casando, ou seja, só se preocupavam com coisas terrenas, só se preocupavam com coisas materiais, ao invés de se preocupar também com as coisas espirituais. Enquanto nós estávamos construindo a arca, eles estavam banqueteando, brincando, achando que a vida podia ser levada de qualquer maneira, até que veio o dilúvio e levou a todos, ou seja, consumiu a todos. Assim será na vinda de Jesus também. Jesus virá, e esse povo que está desapercebido, brincando de crente, até mesmo alguns dentro da igreja brincando de crente, vão ficar no prejuízo, tá? Porque a Bíblia não mente. Já aconteceu antes, vai acontecer de novo em escala global, em escala mundial. Será choro, choro e ranger de dente. A Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem descendo sobre as nuvens em grande glória. Então nós precisamos, como igreja, ficar firmes, tá? Se você, meu irmão, está enfrentando alguma fraqueza espiritual, busque em Jesus a solução dos seus problemas. Jesus é o seu Salvador, Ele é o seu pastor, Ele é o seu Senhor, Ele é seu guia, seu amigo, Ele é fiel para cuidar da sua vida. Ele se interessa pela sua causa, se interessa pela sua vida. Não desanime, a luta dura só um pouco, a vitória vem logo depois, e depois mais luta e mais vitórias. A vida cristã é assim. Terceiro tópico da nossa lição, a meia-noite, hora de trevas. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. O lugar escuro em que vivemos parece iluminado pelas promessas gloriosas da palavra de Deus. As nossas almas se consolam com as profecias, pois quanto mais escura a noite, mais perto estamos da vinda de Jesus. É verdade, grande verdade. Quanto mais vai escurecendo, mais nós temos que ficar vigilantes com as nossas lâmpadas acesas, tá? A presença do Espírito Santo em nós. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Mateus 27, 45. Hoje, toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Por isso, há terremotos, peste, fome, catástrofe de toda a ordem. A Bíblia já previu tudo isso, está lá em Lucas 21, dentre outros textos. Tudo que nós estamos vendo hoje é cumprimento da profecia. Dias atrás, houve um acordo de paz entre judeus e palestinos. Você sabe que os palestinos são inimigos mortais dos judeus. Agora eles fizeram mais um acordo de paz. Tudo isso, meu irmão, é sinal dos tempos, porque Paulo falou o seguinte, quando acharem que tem paz e tranquilidade, lhes sobrevirá de repentina destruição. Então esse acordo de paz é tudo fachada, tá? Porque o verdadeiro príncipe da paz não está no coração daqueles homens, nem judeu, nem palestino. Então só quando Jesus vier, aí sim haverá a verdadeira paz. Mas nós já desfrutamos dessa paz, nós que já estamos com Cristo, né? Nós já temos a paz de Jesus em nós. É por isso que nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Louvado. Só quem tem paz pode saudar com a paz, né? Não é passeou, não, é a paz do Senhor. Meu irmão, não tenha vergonha de saudar um irmão, porque o ímpio não tem paz. A Bíblia diz, nós temos paz. Amém? 2. Os homens sentem as trevas, não somente a natureza, mas os homens também sentem as trevas. A Bíblia fala em tempos difíceis, quando o homem, em particular, será atormentado por tentações de toda espécie. As perseguições à igreja, o ódio aos crentes, a corrupção moral, provam que já anoiteceu há muito tempo. Ou seja, o dia, né, se for olhar por essa ótica e essa corrupção espiritual e moral dos seres humanos, a gente já percebe que essa noite já chegou, tá? Só falta o relógio bater meia-noite para acontecer o arrebatamento da igreja. Pastor, então Jesus vai voltar meia-noite? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo, irmão. Não sabemos quando, nem o dia e nem a hora, disse Jesus. Poderá ser a qualquer momento. É meia-noite porque é a hora mais escura do dia.
viu? A partir dali começa um novo dia, aí os raios do sol vão lentamente aparecendo até aparecer de vez. Então, mas a parte mais escura é a meia-noite, ou seja, quando tiver as mais densas trevas, Jesus virá para buscar o seu povo. Quem estiver preparado entra, quem não estiver preparado fica para trás. As nações estão em trevas, há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. O mundo já se preparou para a maior catástrofe de todos os tempos, que é a grande tribulação. E não há lugar para recuo. As trevas da meia-noite já chegaram. Tá vendo aí, meu irmão? Então observa só. Essas trevas já estão diante de nós. Ameaça de guerras, conflitos, guerrilhas, fora a violência urbana, né? No Brasil são assassinadas 50 mil pessoas por ano, mas outro tanto desse morre no trânsito, e muito por motoristas bêbados e irresponsáveis. Então o Brasil está um caos, os governos estão um caos, as entidades estão um caos, as escolas não sabem o que fazer para educar a criança, que não querem saber, muitas delas não querem saber de nada, porque são fruto de lá desajustados. O desacordo é total, tá? Empresas, né, falindo, quebrando e gente suicidando. É um caos total a sociedade sem Deus, sem paz e sem salvação, porque os homens rejeitam o príncipe da paz, rejeitam o único que pode solucionar o problema do homem, o único, rejeitaram o seu Salvador, assim como os judeus. Mas louvado seja Deus que você, meu irmão, valoriza o que Deus fez por você, valoriza a sua salvação, não perca a sua fé, não perca a sua esperança na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus, tá bom? Estamos findando essa última lição desse trimestre com uma palavra muito importante, vigilância. A igreja precisa mais do que nunca vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e não sabemos a hora em que o nosso Salvador chegará. Precisamos estar preparados, aguardando Ele. Quarto ponto tópico da nossa lição, quarto tópico, meia-noite, a vinda do noivo. É o dia mais glorioso para a igreja, é quando o noivo chegará, né? O noivo chegará e trará para nós, né, um alento, né? Será a nossa alegria permanente e completa, né? Hoje nós somos alegres com Jesus, felizes por servir a Ele, somos salvos, nosso nome está escrito no livro da vida, mas nada vai se comparar com o dia do arrebatamento. Será maravilhoso, tá? Algo que os homens nunca pensaram, nunca conseguiram projetar, é o que vai acontecer naquele dia. Milhões e milhões de pessoas, uns que já morreram e alguns que estão vivos, serão transformados, arrebatados a encontrar Jesus nos ares. Você vai ler isso lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Então essa é a nossa grande e maravilhosa esperança. Vamos lá. Durante milênios, os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Muitos crentes que esperaram aquele dia já dormiram no Senhor, guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite, ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá a terra e o céu. Será a noiva exclamando, chegou o noivo. Em Mateus 25:10 está escrito, chegou o esposo. Está vendo? Glórias ao nome do Senhor. Estamos aguardando esse dia sublime e maravilhoso. Naquele glorioso momento, o poder do Espírito Santo operará milagres, pois os que morrerem em Cristo ressuscitarão com corpos gloriosos, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos juntos serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Seremos arrebatados no céu para não sofrermos a dor e a desgraça que atingirá o mundo todo. Iremos entrar nas moradas que Jesus foi preparar, e para as quais fomos comprados com seu precioso sangue. Jesus disse em João capítulo 14 que ele ia preparar o lugar para nós. Estão lembrados que ele falou isso? Pois é, esses lugares já estão preparados, e só está aguardando agora o momento certo de vir buscar a igreja. A igreja é aqueles que morreram fazendo a vontade de Jesus e aqueles que estão vivos servindo a Jesus. Quem não serve a Jesus já deixou de ser igreja há muito tempo. Mesmo que esteja frequentando um templo, ele não é igreja mais. Porque para ser igreja tem que ser servo de Jesus. Tem que amar Jesus, tem que fazer o que Jesus manda. Jesus falou, por que me chama Senhor, Senhor, se não faz o que eu te mando? Então, temos que obedecer a Jesus. E o pecado é a única coisa que atrapalha a gente nesse relacionamento. Vamos lá. Quinto e último tópico da nossa lição, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Glórias ao nome do Senhor. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, Mateus 25:6. Este é o clamor que ouvimos em nossos dias. Meu irmão, você está ouvindo já esse clamor? Está escutando o que o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos, que Jesus em breve vem? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento ao cumprimento das profecias? Então observa só, Jesus certa feita chamou a atenção dos seus ouvintes, que as pessoas sabiam discernir se ia chover ou não, mas não estavam conseguindo discernir o sinal dos tempos, ou seja, que Deus estava visitando o mundo através de Jesus, para dar ao mundo a oportunidade de salvação, mas o mundo infelizmente rejeita.
Então, mas nós que aceitamos, temos que valorizar e ficar vigilantes. A nossa função agora é ficar vigilante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. Mas aqueles que já ouviram a voz do Espírito Santo devem divulgar as palavras eternas do Evangelho, enquanto houver tempo. Fomos chamados por Deus para sermos atalaias e a nossa função é despertar o povo. Meu irmão, você é chamado para pregar o Evangelho, você sabia disso? Não é só o pastor da igreja, o presbítero, não. Todos somos chamados para pregar, para evangelizar. Mas pastor, eu não tenho eloquência para pregar. E quem diz que a Bíblia diz que é para ter eloquência? Porque Jesus falou que é para nós espalharmos as boas novas do Evangelho. Então, meu irmão, falar que todo mundo é pecador, você sabe? Falar que Jesus é o único salvador, você sabe? Falar que se a pessoa não aceitar Jesus não vai para o céu, você sabe falar? Esse é o básico do Evangelho, irmão. Comunica o Evangelho com as pessoas que você conhece, parentes ou não parentes. Comunica com o Evangelho. Fala para a pessoa que do jeito que ela está vivendo, ela não vai chegar no céu, que ela precisa se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Pastor, se eu falar isso, vão ficar bravos comigo. Ficaram bravos com Jesus, não vai ficar com a gente? Falaram mal de Jesus, não vai falar mal da gente? Então, meu irmão, a nossa função é pregar o Evangelho. No dia do julgamento final, será mostrado para essa pessoa que ela teve a oportunidade e ela rejeitou porque você pregou para ela. Agora, se você não pregar, você vai incorrer em desobediência. Porque a Bíblia diz, ide pregar, e você está negligenciando essa posição. Temos que anunciar aos homens que Jesus breve vem. Obreiros e crentes em geral, não nos cansemos de anunciar a volta de Jesus. Não é bastante que uma vez tenhamos sido feitos filhos da luz e vestidos das vestes nupciais. Precisamos vigiar e permanecer prontos para a vinda do Senhor. Por isso, diz a Bíblia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Você observa aí que a coroa pode ser tomada, viu, irmão? A coroa pode ser tomada. Tem muitos crentes que estão entregando a coroa aí na mão do inimigo, tá? Por causa do pecado. Estão brincando, estão deixando já a sua posição. Mas a ordem da Bíblia é guarda o que você tem. Você recebeu? Guarda o que você tem. Seu nome está escrito no livro da vida? Mantenha ele lá, através da sua vivência com Cristo. Você foi perdoado? Mantenha-se como um crente perdoado. Você foi lavado no sangue de Jesus? Mantenha-se puro. Tá? Aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Então, observa só. É uma palavra de Deus para nós guardarmos e vigiarmos. Viu? Quem guarda uma coisa preciosa. Então, guarda a sua salvação, guarda a sua vida, porque Jesus breve vem nos levar embora. Os membros da igreja de Filadélfia eram agradáveis a Deus, mas precisavam guardar o que haviam recebido do Senhor, para não serem roubados. É isso que a palavra de Deus nos ensina, com a ordem vigiai, de Marcos 13, 36, 37. O sono espiritual é um sinal dos tempos. O sono pode ser causado primeiramente pela desobediência, como aconteceu com Jonas. Estão lembrados do profeta Jonas, né, que foi engolido pelo grande peixe. Quando obedecemos a Deus, somos revestidos do poder do Espírito Santo para não adormecermos. Também a preguiça causa sono. Quando Davi ficou em casa desocupado, enquanto seu exército combatia, caiu em tentação. É por isso que é uma bênção para o crente estar muito ocupado na igreja do Senhor, servindo ali. Esgotamento espiritual por falta de renovação também pode causar sono. Está escrito que Abraão teve que lutar contra o sono ao pé do altar. Precisamos do poder de Deus para ficarmos fortes e resistir a tudo, inclusive o sono. Tá vendo, irmão? Se tem uma coisa que tem abatido muitos crentes hoje, é o sono espiritual. Sono espiritual. Tem força para ir para tantos lugares, mas quando é para ir para a igreja está cansado, estou fatigado, eu não estou com tempo. O sono espiritual já chegou na vida de muita gente. Já tem muita gente dormindo à semelhança daquelas virgens, tá? Enquanto isso, o suprimento de azeite está baixando. Está baixando, porque não leem Bíblia mais, não oram mais. Não é de se admirar que tem tanta gente fraca, mesmo seguindo na igreja. Por quê? Porque não cultivam um relacionamento. Deus não quer fazer gente religiosa. Deus quer um relacionamento, viu? Um relacionamento com as pessoas, porque é só nesse relacionamento que nós vamos conseguir vencer. Sem estar jogado aos pés do Senhor Jesus, nós não vamos conseguir vencer. Só com Jesus é que venceremos. Essas densas trevas da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, da idolatria, das drogas, de tanta coisa errada, das inversões de valores que estão aí no mundo, nessa sociedade corrompida, se não vigiarmos, seremos seduzidos por essas coisas. E nós precisamos estar firmes com Jesus, firmes. Tá? Não dormir o sono da indolência, não dormir o sono da preguiça, ir para a casa de Deus, para os trabalhos de oração, para os cultos de adoração. Somente assim nós vamos estar cada dia mais despertados servindo ao Senhor.
Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. Ele nos desperta pela sua palavra. Jesus despertou seus discípulos falando-lhes como é preciosa a palavra de Deus. Quem a estuda com atenção encontra sempre incentivo e despertamento. Aleluia! O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados. Ele é como óleo na lâmpada. Vive, pois, uma vida onde há inteira liberdade para o Espírito de Deus operar, e isto o conservará preparado para o encontro com o Senhor. Então, é o Espírito Santo, viu, irmãos? Ele é o Espírito Santo que é a candeia, que mantém, candeia, não é cadeia não, tá, gente? Candeia é uma luminária, é a candeia que mantém a nossa vida, né, intacta. É Ele que nos ilumina, Ele que nos adverte, Ele que até intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele mantém a nossa consciência sensível, é Ele que aplica em nós as grandes verdades do Evangelho, é o Espírito Santo quem faz isso. Então, só se a pessoa der lugar. Muita gente já fechou, já resistiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo não tá agindo nele mais, porque a pessoa fechou a porta para o Espírito Santo. E o azeite vai baixando. Quando ele assustar, ele está sem azeite. Quando gritar, o novo chegou, ele não tem mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Aí, sabe o que vai acontecer? Como uma carta sem selo, vai ficar no balcão do correio e não vai seguir para o seu destino. Viu? O balconista do correio vai ficar olhando para aquela carta, enquanto ela não for selada, ela não vai. O Espírito Santo é o selo que nos garante que nós vamos partir daqui e vamos chegar até o nosso destino, que é a glória celestial, selados com o Espírito Santo. Oh, glória, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. A oração é um fator de importância para o qual Jesus chama a nossa atenção, disse ele, vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração é uma realidade que muitos crentes já perderam ela, tá? A oração é uma realidade que muitos crentes já perderam. E acrescentou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Significando que se os discípulos orassem, o Espírito Santo prevaleceria sobre a carne. Porque a oração é um recurso tão importante para nos manter vigilantes? Sim, porque pela oração vivemos em comunhão com Deus. Então ficamos fortes e felizes. Sim, pela oração vivemos em comunhão com Deus. O rosto de Moisés resplandecia quando tinha estado com Deus no monte. Semelhantemente também, o diácono Estevão, pregando o evangelho contra os seus inimigos, o rosto dele foi visto como o rosto de um anjo, iluminando, tá? A oração é uma arma eficaz contra Satanás. Por que muitos crentes não estão orando mais? Me diga. Por que muitos crentes aceitam essa vida vazia? Por que muitos crentes não querem mais manter uma vida de comunhão com Deus? Chega na igreja e fica sentado, irmãos, ao invés de buscar a Deus em oração. Passou o dia todo correndo atrás dos seus interesses financeiros, e pessoais, e familiares. Agora chega no templo, irmãos, em vez de dobrar o joelho e se derramar na presença do Senhor, prefere dobrar o joelho, já dobra o joelho num joelho e já levanta no outro, tá? É aquela oração mecânica, mecanizada, fria, vazia, e senta e fica olhando para a cara de todo mundo, olhando para os obreiros, orando lá no púlpito, né, que os obreiros ainda, graças a Deus, estão orando, olhando para as paredes, olhando para os instrumentistas e não querem saber de orar. Vida derrotada, pessoas de vida derrotada não querem saber de orar, viu? Mas quem está firme com Jesus, quem está dinâmico com Jesus, quem está buscando o Espírito Santo, se ser cheio do azeite de Deus, quer viver uma vida de oração, quer falar com Deus, tem prazer de falar com Deus, tá? Pessoas que amam a Deus têm prazer de falar com Ele, e nós precisamos repensar as nossas atitudes, viu? A oração é uma arma eficaz contra Satanás, Efésios 6,18. Quando combatemos e prevalecemos contra o nosso inimigo, permanecemos vigilantes. A oração é finalmente um meio pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. A oração nos enche da sua graça e nos faz prontos para o grande culto nas nuvens. Oh, aleluia! Que Deus nos guarde a todos vigilantes, a fim de podermos ver um dia a glória de Deus. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação, para que não apareça alguma mancha em nossos vestidos, porque a qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. 1 João 3,3. Assim estaremos sempre preparados e um dia o veremos tal como ele é. Aleluia! Veremos Jesus face a face. Veremos seu rosto poderoso, santo, maravilhoso, justo, fiel, verdadeiro, e faltam palavras para descrever a grandeza que é o nosso Jesus, o Filho eterno de Deus. Que Deus nos guarde, que Deus nos mantenha firmes, tá? Vigilantes na sua presença. A conclusão: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair-lhe ao encontro. É precisamente isto que o Espírito Santo quer
dizer atualmente: prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós 4,12. Nós devemos estar prontos para responder. Já a sua noiva se aprontou. Apocalipse 19, 7 e 8. Lemos em Mateus 25, 7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Responde para você mesmo. Dá uma olhada para você mesmo e pergunta para você: você está preparado? Se Jesus bradar dos céus hoje, você vai subir? Você está cheio do Espírito Santo? Você tem azeite na sua vida ainda? Você mantém uma vida de comunhão com Deus? Você vigia? Você se afasta do mal? As pessoas estão aguardando Jesus chegar, é assim que elas vivem, tá? Você está pregando o evangelho para alguém? Então, meu irmão, se a sua resposta, a maioria delas foi não, então você precisa, a partir de hoje, tomar uma atitude com Jesus, viu? Toma uma atitude com Jesus, senão você vai ficar para trás, viu? Vai ficar para trás. E nós não queremos todo mundo junto lá, louvando a Deus no céu de glória. Que Deus abençoe aos irmãos, estamos chegando ao final dessa lição e se preparem para o próximo trimestre que está chegando aí, que vai falar, né, o grande dilema da humanidade. Por que o justo sofre? Está na nossa revista do quarto trimestre agora, né, outubro, novembro, dezembro, que é o quarto trimestre. Estamos estudando essa revista baseada no livro de Jó, onde vamos ver ali todos aqueles diálogos de Jó com seus amigos e o próprio Deus no final falando, né, com eles. Então vamos aprender muito, tentar, né, entender um pouquinho, não na íntegra, porque ninguém vai conseguir entender isso na íntegra, mas entender um pouquinho por que o justo sofre. É a nosso interesse nesse trimestre. Que Deus te abençoe, te guarde. Eu quero fazer uma oração por você e te agradecendo porque você me acompanhou até o final desse trimestre. Pai nosso que está no céu, louvo o teu nome, Senhor, te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, até amigos do Evangelho, Senhor, que participaram desse trimestre, dessa lição, especialmente essa última lição, quando trouxe para nós uma palavra, Senhor, com respeito à vigilância. Peço, Senhor, que nos dê um coração vigilante, uma mente sarada, Senhor, na tua palavra. Nos dá, Senhor, determinação, uma postura verdadeiramente cristã, que nós possamos estar aguardando Jesus chegar e abandonando tudo aquilo que possa nos atrapalhar. Peço, Senhor, pelos irmãos que terminaram comigo esse trimestre e pelo novo trimestre que se inicia também, o Senhor esteja abençoando a cada um. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, de adultos e de crianças, e que tua mão continue estendida sobre as nossas vidas. Rogamos a tua bênção com ação de graça, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus te abençoe. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Glória a Deus.